Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Graças a Deus. Está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita. Eu quero cumprimentar inicialmente os nossos irmãos que estão a postos para a condução do programa e vou começar pelas damas, começar por Rejane Nobre nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, Rejane, paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus, boa noite, Renato. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora e mais tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha. Eu quero cumprimentar e agradecer ao meu irmão Renato Martins pela sua ajuda, pela feitura do programa da semana passada. Paz com Jesus, Renato. Muito obrigado, meu irmão. Paz com Jesus, Amadeus. Que nosso Pai, o nosso irmão, os nossos amigos espirituais nos abençoe sempre e nos dê sempre condições de nós levarmos esse programa à frente. Muita paz para todos nós. Maravilha. Abraçando também os meus irmãos que fazem a programação da Web Rádio Cristo Consolador. Um abraço todo especial na pessoa do meu irmão Delcio Soares, Ana Marília, Cíntia, Hugo, Amanda, Dona Vera, Silva, olha, é uma família grande, a família da Web Rádio Cristo Consolador. Quero abraçar a todos e abraçar também a você que está nos acompanhando a partir de agora, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, ou depois, como disse Rejane, através das plataformas do YouTube e Facebook. E agora nós estamos exatamente às 20h02, estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, hoje, quinta-feira, 15 de maio de 2025, e hoje nós prosseguiremos com o estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 20 e 26, ou 26 ou 27, Jane? Estou aqui com 24, aliás, 24, da Identidade dos Espíritos. E aí, vamos passar primeiro para o nosso irmão Renato Martins, que vai fazer a leitura preparatória, nos situar no clima harmônico. Eu lembro do meu irmão João Horácio de Góes. Ele dizia que a leitura preparatória é como se você estivesse colocando um tapete vermelho para o acesso dos benfeitores espirituais. Uma imagem muito rica, muito bonita. Renato Martins, é com você, meu querido. Vamos aqui no livro Apostilha da Vida, Justiça na Espiritualidade. Olha lá o que nós iremos encontrar lá, tá certo? Vamos lá. O nosso irmão André Luiz diz o seguinte: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Aí ele diz o seguinte: no mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existe aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as possibilidades humanas, supressando-lhes os méritos e deméritos.
a organização do júri, em inúmeros casos, é aqui observada necessariamente, porém, constituída de espírito integrado no conhecimento do direito, como dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações preferidas se atenha à precisa harmonia perante a divina providência, como substanciado no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Há delinquentes, tanto no plano terrestre como no plano espiritual, e, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamentos específicos, sempre que é necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam, muitas vezes, arrastar suas paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais inferior é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E, quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame do processo de criminalidade em que se emaranha, não só pela influência, como se atua no destino alheio, como também porque o espírito, quando ajustar a consciência dos próprios erros, ansiosos de reabilitar-se perante a vida diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva, que recolhe indispensável a própria restauração. André Luiz, no livro... Beleza de texto, Renato. Olha, é excepcional. A consciência fala mais alto, né? A consciência fala mais alto. Só... Aí, pois não, Regiane, pode falar. Temos uma convidada. Glaci? A Glaci Helena, muito boa noite, minha irmã. Paz e luz com Jesus. Seja bem-vinda, pode ligar a sua câmera. Boa noite. Esse convite assim, inusitado do Martins, né? Muito feliz por estar aqui. Não vou ligar a câmera, que eu estou com meus 2 netos na ABB, que eu vim trazer eles para o jiu-jitsu. Tá certo. Mas na próxima, com certeza, estarei junto com vocês, interagindo do mesmo jeito, mas com câmera ligada. Muito obrigado, minha querida. Você é parte da família lá nos outros trabalhos e agora também. Paz com Jesus, minha querida. Seu Renato Martins, veja que beleza de texto você acabou de ler. Aí eu lembro quando da análise do material ou análise da ficha kármica de Segismundo, a espiritualidade esclarece que aquela análise da vida pregressa do espírito reencarnante, os benefícios ou as cobranças ou as oportunidades de ressarcimento, etc., estão condicionadas ao grau evolutivo de cada um. É excepcional. Aí você lembra de André Luiz, quando ele foi pedir emprego lá, o ministro Clarence, entrou com aquela irmã, quando o ministro perguntou quanto tempo ela tinha lá e quantos bônus horas ela tinha, ela disse, eu tenho aqui, parece, sei lá, poucas horas, que era menos de 100 horas. Minha filha, esse tempo todinho aqui, você só tem esse tempo, só tem essas horas? É porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, não sei o quê. Aí, quando chegou a ver, ele disse, não precisa não, quero não, tá, muito obrigado, ó. Foi embora. A própria consciência despertou que ele não estava em condição daquele aproveitamento no que ele queria, precisava mais. E o texto que você acabou de ler é exatamente o retrato disso, né, Renato? Matheus, esse texto, André Luiz, ele comenta no livro Evolução em Dois Mundos. O texto impresso, né, no livro Evolução, a segunda parte do livro. E também tem casos como naquela região muito sombrio, né, muito triste, quando o nosso irmão Gregório estava no tribunal julgando aqueles espíritos, né, num certo processo de sofrimento e dor, no livro Libertação. Mas o texto em si, porque nós estamos aqui, terminamos de ler,
realmente é uma coisa altamente interessante nós temos o conhecimento é muito, muito vasto aqui. Ele diz que todos nós, como partindo da face da Terra, levamos nossos erros, praticamos nossos erros, e tem aqueles erros que nós praticamos, levamos para a espiritualidade. E lá tem os tribunais, né, que julga da melhor maneira possível. Mas esse julgamento é direcionado, como ele diz aqui, é muito interessante porque ele diz que ele, os juízes têm uma relação direta com o nosso Pai Celestial, com a espiritualidade superior. Já são espíritos totalmente competentes para julgar dentro da sua condição vibratória de paz, de amor, de felicidade e conhecimento. Eles ainda têm de estar em contato com o mundo espiritual, para os amigos espirituais, né, para os superiores, para, da melhor maneira possível, trazer para aqueles que estão sendo julgados, fazer um procedimento para que eles possam reaver ou procurar pagar aquilo que praticaram aqui na Terra, nos problemas terrestres, como nos problemas espirituais. É muito interessante. Renato, dá prazer de fazer um programa sobre esse tema, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa prece intercessória. E eu gostaria de fazer essa prece intercessória hoje, mais uma daquelas minhas preferidas, a oração de Bezerra de Menezes. Me permitam essa particularidade. Nós te rogamos, Senhor, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em benefício daqueles que te reconhecem como dispenseiro e prudente. Fazes, ó divino modelo, através de tua legião consoladora, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, que sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Com essas rogativas colocadas aos pés do Mestre Jesus, pedindo a sua intercessão junto ao nosso Pai, misericordioso e bom, e que possa espargir sobre todos nós, em nossos lares, nessa sala, a todos que nos acompanham, os seus eflúvios de amor, de saúde, de paz, de harmonia, de sabedoria, de inteligência, os atributos necessários para nos tornarmos criaturas melhores hoje do que fomos ontem e que amanhã sejamos melhores do que hoje. Que assim seja. Dona Rejane. Obrigada, Amadeus. Vamos fazer agora a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Tópico 7 diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. As palavras estão em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Dona Rejane, esse texto é realmente excepcional e nos reporta exatamente
as experiências que nós estamos vivendo no dia a dia. E dá para a gente perceber esse ensinamento excepcional do Mestre Jesus, trazido através de Mateus, né? Onde ele nos proporciona a consciência de que os segredos das coisas da natureza são descobertos pelos sabidos, ou seja, pelos doutos, pelos cientistas e etc., porque está na área da ciência. Cabe à ciência fazer isso. Mas as coisas divinas são reveladas aos simples e humildes, os puros de coração. Isso realmente é fantástico, né? Por que isso? E aí o próprio Evangelho nos chama a atenção. Esses doutos e prudentes, a grande maioria ainda são movidos pela vaidade, pelo egoísmo. E aí, consequentemente, eles não querem entender ou não querem aceitar Deus, a Jesus, com a sua autoridade, como eles realmente são. Querem os tratar como iguais a eles. E aí fica difícil, né, senhor Renato? É verdade, é porque, na realidade, ele está colocando aí, os simples são aqueles que procuram ter dentro de si aquilo que ele nos trouxe há quase 2000 anos atrás. O amor, a simplicidade, a tolerância, a paciência e tantos outros. E daí a gente nós temos de procurar sempre, da melhor maneira possível, entender e compreender primeiro a nós mesmos, olhando os nossos erros, olhando aquilo que nós estamos praticando, aqueles que nós deveremos praticar, procurando estudar mais para entender e compreender melhor a situação de cada um de nós, para você ver como são as coisas. A gente pega um livro desse, a apostila da vida, a justiça na espiritualidade. Aí o outro lado é do mesmo jeito daqui. Aqui é uma cópia do mundo espiritual. E uma certo? cópia Só que feia, lá né? é uma cópia do mundo espiritual. Apenas nós estamos aqui numa situação que tem algo realmente que o ser humano ainda não está preparado, né? Porque tem muitos aqueles que ainda se apegaram ao materialismo. Aí a coisa é totalmente diferente. Então, é por isso que realmente não aqui é considerado uma cópia, um algo que seja igual à espiritualidade, no seu formato, né? Mas dentro da evolução da condição de conduzir esses trabalhos aqui na face da Terra é totalmente diferente do mundo espiritual. Apenas, Amadeus, uma consequência, algo que a gente tem de sempre analisar. Vai depender do grau evolutivo de todos nós, como ele fala lá. A minha evolução, a sua evolução, a minha, a de Rejane, a de Andraci, nós estamos em evolução. Então, nós somos julgados por aqueles que têm a mesma evolução e temos o conhecimento e tem sempre uma condição de elevar a Deus e Jesus para que não haja erro nas condições de julgamento. E muitas vezes a gente chega numa situação tão grande que nós pedimos, não, eu quero isso, deixa eu fazer isso, deixa eu sentir esse problema, mas a realidade não é assim. Então é mais ou menos isso que nós entendemos nesse capítulo. Ô, Renato, você foi muito objetivo, muito preciso, quando você se referiu à justiça no mundo espiritual. Aí lembrei-me de um tópico do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude. Se você der uma olhada nas virtudes que Jesus vivenciou e nos ensinou, aí você vai entender o contexto do texto que Rejane acabou de ler. Os humildes e os simples procuram colocar em prática aquelas virtudes porque estão ao alcance deles, pelas necessidades, pela pureza, pelo sentimento. Eles estão muito próximos disso. Mas no caso dos doutores, dos prudentes, das autoridades nos mais variados aspectos, não quero nem saber. E aí você descreveu aí com todas as letras essa situação. A vida aqui é o desdobramento da vida espiritual e vice-versa.
Não há mudança. E uma coisa que você chamou a atenção e que é marcante é que os julgamentos lá se dão de acordo com o grau evolutivo de cada um. É fantástico. Vamos com Jesus no nosso Vamos trabalhar. texto? Vamos trabalhar. Dona Gracia, agora vamos passar para o nosso texto em nome de Jesus. Vamos com Jesus. Vamos dar continuação à leitura do livro dos Médiuns, nosso estudo. Estamos no capítulo 24, da identidade dos espíritos, estamos na parte 8. Agora estamos vendo modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Já falamos sobre formas de identificar os espíritos, mas que a principal coisa que a gente tem que ver é se o espírito é bom ou mal, se ele está ali para o bem ou não. E na questão 267, que é agora que estamos vendo, podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de reconhecer as qualidades dos espíritos, que é o mais importante. Tópico 4. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupa entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Quer começar, senhor Renato? Olha, nós já conversamos um pouco sobre esse tema na reunião passada, né? Nós sabemos que cada um de nós temos um grau evolutivo, cada um de nós expomos colocamos numa situação de transmitir da melhor maneira possível dentro do nosso nível. Então, quando os espíritos são superiores, eles têm uma maneira, como eles são, eles externizam o que eles são. Então, se o espírito, a própria espiritualidade diz que orai tem a parte moral e a instrutiva, né? Tanto a instrutiva como a parte moral é muito importante, e é isso que os amigos espirituais trabalham, porque eles são dessa maneira, tem a parte evolutiva deles. Então, cada um vai transmitir da sua condição de que eles são. É claro que, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa tem mestre, outra doutorado. O doutorado, é claro que vai ter uma condição evolutiva maior na parte educacional, instrutiva, né? Mas não tem a moral. O que acontece? Não existe um balanceamento, uma nivelação para que se possa transmitir a sua mensagem da melhor maneira possível. Quando a parte moral, ele está com uma certa parte moral muito avançada, ele pode usar menos sua parte instruível na questão de conhecimento, mas ele tem a parte moral. Então, ele não vai trazer coisas que venham contra os seus princípios ou dentro da condição daquilo que está externando em qualquer tema. Já o caso dos nossos amigos não evangelizados, é claro que eles vão distribuir de acordo com a capacidade que eles têm. Então, isso é normal, é simples, já tem a demonstração muito, muito interessante nesse tópico 4, o que nós estamos tentando examinar,
procurar sempre ter o entendimento sobre aquilo que Kardec está nos trazendo. Amadeus. Veja bem, Renato, você já debulhou tudo, eu vou tentar comer pelas beiradas, devagarzinho. Veja bem, quando ele está dizendo aqui, os espíritos superiores, uso de linguagem digna, nobre, elevada, é porque são espíritos de conhecimento elevado, inteligente, sabedoria, bondade, amor. Então, eles exteriorizam aquilo que é de suas naturezas. São espíritos tendentes à sabedoria, são superiores exatamente por isso, porque eles são distintos dos outros e dos inferiores pelas suas qualidades morais, pela sabedoria, pela inteligência, etc. E há uma diferença que a gente precisa entender, distinguirmos os bons dos maus. Um espírito pode ser bom sem ser superior ainda. Por exemplo, nós vamos encontrar espíritos bons praticando o amor, praticando a caridade, voltado para o bem, nas suas expressões, mas ele ainda não adquiriu as virtudes que vão caracterizá-lo como superior. Ele não tem ainda o conhecimento, a sabedoria, ele está trabalhando tudo isso, mas ele já tem a moral elevada, por isso ele é bom. Já o espírito inferior, você já distinguiu, Renato, não precisa a gente aprofundar essa questão sobre os inferiores, porque cada um dá o que tem. É aqui como é lá, do outro lado. O inferior não pode dar o que ele não tem. Quando ele tenta imitar o outro, ele está mistificando, e aí, mais dia, menos dia, como é que chama? Desmascarado. Então, a gente vai entender a importância do espírito superior, o que ele representa para todos nós na condição de benfeitor, de instrutor. Aí eu lembro, quando eu morava com meus avós, geralmente no passado era muito comum, os pais tomavam as pessoas mais instruídas, mais distintas para serem os padrinhos dos seus filhos. E aí, quando havia dificuldade, muitas vezes, para o pai orientar o filho, olha, procure seu padrinho, vai lá falar com o compadre fulano ou com a comadre fulana, ela vai lhe esclarecer isso. Às vezes o pai não sabia. E é muito natural que o pai não era obrigado a saber de tudo. Era uma criatura, era um pai bom, mas não tinha sabedoria. Mas o padrinho tinha. Aí eu faço essa correlação do espírito superior com o padrinho, com aquele parente que é o instrutor da família. Então, acho que passa por aí, né, Renato? Maravilha. Alguma coisa, Regiane? Microfone. Por enquanto, não. A Glaci, quer comentar alguma coisa? Ela está acompanhando os netos, eu não sei se ela pode falar, acho que não pode. Se quiser a palavra em algum momento, diga. Pode usar Fica o áudio, à vontade. A imagem para depois, pode usar o áudio, né? É mais do que vocês estão falando. Vai ter toda uma... Inteligência não quer dizer evolução moral. Evolução moral não quer dizer inteligência. Os espíritos superiores vão ter que desenvolver esses dois elementos antes de serem considerados superiores. Então é todo um cuidado. É todo cuidado. É interessante o que você falou. É interessante o que você falou, porque é o seguinte, quando o espírito ele tem uma certa moral, ele se torna mais fácil adquirir a inteligência, a instrução, aquilo que realmente se instruir da melhor maneira possível. Por quê? Porque você, sendo humilde, nós temos a maior capacidade de entender e compreender alguém que nos chega e bate a nossa porta e nos ensina. Se você é mais instruído do que a questão da moral, aí você, com a instrução maior, você poderá ter aí a vaidade, o orgulho, para chegarmos a pedir a esses espíritos, a ter aquelas condições de ter uma moral melhor, ser mais humilde, ser simples e humilde, né, como diz no Evangelho,
então se torna mais difícil. Quando você aprende. Aí a gente pode ter, é interessante que pode ter, também a gente pode analisar, Matheus, é muito interessante. Você chega a uma pessoa encarna, que é analfabeta, mas tem uma moral enorme. Tem uma moral enorme. Então, o que acontece? Olha, se a pessoa tem uma moral enorme, por que ele é analfabeto? Aí fica aquela pergunta no ar. O que acontece? Aquela moral, a questão da a moral, a moral é aquela questão que é como o espírito, ele realmente, se ele tem uma certa moral, para ele, é claro, ele pode estacionar, ele não pode regredir. Então, o que acontece? Você vem, você reencarna com a moral, é analfabeto. O que aconteceu? Em vidas passadas, você mesmo, você aconteceu de você evoluir moralmente e não evoluiu espiritualmente, não se instruiu Intelectualmente, intelectualmente. Ou se você instruiu intelectualmente, esse é o termo certo, tá? Nós estamos procurando, intelectualmente, então você usou a intelectualidade para fazer o mal, fazer algo que não deveria ser feito. Quer dizer, mesmo você tendo, você não vigiou, não orou, aí o que aconteceu? Você usou a intelectualidade para fazer certas coisas. Aí disse, né, na próxima vez eu quero vir com a minha moral normal e venho analfabeto, que não tenho condições de fazer algo com a minha inteligência. Não é dizer que aquele espírito está encarnado naquele momento e daí ele não possa ser um espírito totalmente evoluído intelectualmente. Não é por aí, Amadeus Ferreira? É verdade. Olha, Dona Rejane levantou um tema que é fantástico, a questão da inteligência. Você pode ter um espírito superior muito inteligente e usar a sua inteligência para a prática do bem, como eles fazem. E você pode ter um espírito inferior muito inteligente e usar a sua inteligência para a prática do mal. O que vai distinguir um do outro é o bem que ele vem a praticar. E aí, todo esse conjunto de informações, e Renato debulhou aí com toda a propriedade, quando alguém usa mal determinado atributo divino que o Pai lhe proporcionou, geralmente nas oportunidades futuras ele vem tolhido daquilo, porque aquilo foi objeto de queda, de sofrimento e dor, se não para aquela criatura, mas para outros. Então é como se fosse uma espécie de punição. Ele abusou daquele dom e vem enfraquecido naquelas condições. Mas uma coisa que a veneranda Joana de hoje nos chama a atenção, e aí acho que está nesse contexto, é que, querendo ou não, a nossa avaliação no mundo espiritual é pelo conjunto de coisas boas que a gente pratica, ou seja, pelas nossas ações. E aí Renato foi muito feliz. Um espírito ele pode ser intelectualmente muito elevado e pode ser moralmente rebaixado. Né? Mas ele pode ser também extremamente amoroso, bom, praticar o bem, altamente instruído em termos morais e não ter cultura. E a cultura ele vai adquirir depois ao fer mau uso, e aí vem a punição por isso. Ele vem bronco numa coisa, altamente evoluído em outra. Realmente é um leque muito grande para a gente viajar nessas questões. Mas, obrigado, meus irmãos. Vamos lá, Jane. Vamos sim. Quinta. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Veja item 224.
Bom, aí isso fica bem claro nesse texto, Rejane, Renato e o nosso irmão Aglaci, quem está nos acompanhando, que na verdade não vai ser o nome que vai dar moralidade, ou sabedoria, inteligência ou superioridade ao espírito, não. O que vai dar essa diferença é exatamente a prática do bem. Então, não se pode julgar um espírito pela forma, por exemplo, pela a gramaticalidade que ele usa nas suas expressões, na sua escrita e etc. Pode ser um escritor, pode ser uma criatura intelectual, e aí vem aqui e escreve textos de uma correção extraordinária. Mas o conteúdo não tem conteúdo. O conteúdo é falho porque ele não tem recursos morais. Ele tem sabedoria, ele tem intelectualidade, mas não se pode julgar ele pela correção do estilo que escreve ou fala, mas sim pelo que ele faz, pelo ensinamento que ele deixa, pelos exemplos que ele dignifica, o segmento, a vivência e o ensinamento de Jesus. Eu acho que é por aí que a gente precisa acompanhar, não é, Renato? Matheus, nós não podemos, como ele diz aqui, a formação, a qualidade do espírito é a formação material, e nem pela correção de estilo. Porque é o seguinte, o espírito, é por isso que os amigos espirituais pedem que nós devemos sempre estudar, sempre estar estudando, sempre procurando se instruir para que possa facilitar o trabalho dos nossos amigos espirituais. Então, vamos lá. Nós se preparamos para, dentro do nosso dia a dia, dentro da construção de uma gramática perfeita, de algo que nós temos que ter conhecimento, que vai facilitar os amigos espirituais. Então, o que acontece? Um espírito chega e diz que é um grande gramático, vamos dizer assim, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. E daí vir com erros gramaticais numa mensagem. O que acontece? As pessoas vão chegar e dizer, não, esse espírito não é o que ele está dizendo, porque o espírito desse não tem condições de errar uma sentença, uma falta, uma palavra, algo que venha trazer uma informação. Aí existem pequenos erros que eles procuram, temos de analisar, muitos analisam os pequenos erros que a próprios espíritos que se diz conhecedor não transmite ele com certeza. Aí ele diz, não pode ser. É como se diz, sempre a gente conta aqui a questão de Planásio Leituno. Uma psicografia de Chico Xavier, do nosso irmão, vamos dizer, de Alta de Souza. Ele veio para cá para ser analisado tudo aquilo, todo o conteúdo que ela escreveu. Se ela tivesse escrevido alguma coisa que não estava no contexto, a condição de mostrar realmente o que o espírito é, na realidade. Não é a forma material, não é aquilo que você diz, ele diz e temos de acertar. E sim, a condição maior é nós entendemos que existe nele a sinceridade, o amor, a paz, a harmonia, a tranquilidade, e assim transmitir o que sempre que é bom para todos nós. É por aí que nós achamos nesse ponto. Maravilha. Quer dizer alguma coisa, Rejane? Por enquanto, não. Vamos ao próximo. Sexto. Eita. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios.
Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata pode equivocar-se. Renato, quer começar? Olha, realmente o que nós já falamos um pouco sobre esse tema, né? A linguagem do espírito elevado é sempre idêntica. Vamos dizer assim, o que é que Kardec fez quando ele começou a elaborar o livro dos Espíritos? Quando Kardec começou a elaborar o livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos analisar o seguinte, essa pergunta ele mandou para o Piauí, né, para Picos, mandou essa mesma pergunta para Picos, por causa da nossa irmã Graci Helena, que é de Picos, está em Picos nesse momento. Nós mandamos para a França, vamos para os Estados Unidos, vamos colocar ele para a Argentina. A mesma pergunta. E os espíritos disseram, responderam que tem o mesmo propósito de mostrar o que é Deus. Então, o que é que Kardec fez? Juntou todas aquelas respostas dos espíritos, de pessoas confiáveis, e trouxe e colocou dentro do livro dos Espíritos o que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quer dizer, é por isso que muitas vezes os grandes espíritos, eles procuram sempre, quando alguém trazer uma mensagem, sempre eles procuram outras mensagens que têm o mesmo teor, o mesmo conteúdo, para saber realmente, na realidade, se aquele espírito está transmitindo coisas que realmente são sérias e tem o maior conhecimento daquilo que ele está colocando na sua mensagem, no seu texto. Então, tem também os pensamentos, todos nós temos as condições de analisar certos textos, mas tem aqueles que têm maior conhecimento. Então, vai depender da sua condição evolutiva. Qualquer tempo, no mesmo lugar, mas a espiritualidade pode dar comunicação hoje, São Vicente pode dar comunicação aqui, dá outra comunicação em Belém, e no Piauí, e tem o mesmo teor. Pode ser com palavras diferentes, mas tem o mesmo teor na própria análise. Então, é isso que nós devemos analisar. A linguagem dos espíritos, nós que ainda estamos em busca do nosso aprimoramento espiritual e conhecimento, devemos analisar tudo para que nós possamos entender, compreender melhor aquela situação, aquele momento, aquela mensagem que nós estamos recebendo, para que nós possamos passar para frente ou colocar em prática. É muito interessante, Marcos Ferreira. Renato Martins, você fez uma verdadeira viagem, né? Aí nos vai reportar lá o ensinamento de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos chama a atenção para o orar e vigiar. E isso dispensa comentário. Mas ele pede para nos instruirmos. Jesus sabia que em dado momento nós estaríamos aqui de braços com a nossa doutrina espírita e nós precisávamos adquirir conhecimento, como você acabou de concluir sua exposição. Porque o instruir-se é fundamental para que você possa distinguir o bom do ruim. E aí, para você fazer a distinção do conteúdo de um espírito, por exemplo, de Vicente de Paula, aquele que fala de amor, de caridade, etc., etc., daquele que leva para a discórdia, a desunião, você precisa ter conhecimento de causa, senão você não vai saber qual dos dois é verdadeiro. Aí eu lembro de uma coisa, de um texto muito interessante da irmã Raulina. Raulina era uma moça
jovem que muito cedo foi assediada por obsessores e ela buscou socorro. Ela buscou socorro na casa espírita e foi muito bem acolhida, mas ela tinha recursos mediúnicos extraordinários. E muito cedo ela entrou nos estudos e aí começou a dar a mensagem, começou a psicografar. Quem? Bezerra de Menezes. E ela psicografava e ela tinha medo, inclusive, de assinar. Mas quando ela assinou, os trabalhadores da casa botaram ela para correr, porque ela estaria mistificando. Por quê? Porque Bezerra de Menezes não vinha através dela, que era uma médium perturbada, jovem, não tinha bagagem, tinha que vir através de Dona Fulana, que era a médium principal. Olha a incoerência, a incongruência de tudo isso. Ora, aqueles irmãos não tinham capacidade para analisar o conteúdo da mensagem de Bezerra de Menezes, mas analisavam a pessoa do médium. Está vendo a diferença? Aí você foi muito feliz, Renato. Precisamos adquirir conhecimento para que com esse conhecimento a gente possa distinguir o que ele está chamando a atenção aqui. Não vai ser pelo nome que a gente vai distinguir o espírito, mas pelo conteúdo da sua mensagem. E aí, esses espíritos superiores, esses benfeitores, eles falam a mesma linguagem, eles são instrutores. Pode até mudar o vocabulário, mas a essência, o conteúdo da mensagem é o mesmo. Mas para que a gente saiba de tudo isso, precisamos nos instruir. É isso que a doutrina manda fazer. Maravilha de texto, Renato. É interessante isso aí. É interessante isso aí, Amadeu, porque ainda hoje acontece. Se a gente disser assim, a equipe do Dr. Bezerra está aqui presente. Por que a equipe do Dr. Bezerra? E olha que a gente nem fala em Dr. Bezerra, fala da equipe. Da equipe, né? Da equipe. Aí já ficam todos assim, de orelhas em pé, achando que a pessoa não tem aquela... E, no entanto, a capacidade, sabe? Isso aí prejudica demais e afasta demais as pessoas. Né? E eu fico assim pensando o quão ainda é deficitário o espírita cristão. Não é o cristão espírita, mas o espírita cristão. Muito deficitário. A Graci, lembro-me de uma orientação da minha irmã Rosimar, foi nossa coordenadora do estudo sistematizado lá no Bezerra. E ela dizia, quando você começa a estudar a doutrina, você não para mais. É um estudo para o resto da sua vida. Você não pode parar. E é essa que faz a diferença. Há pessoas, você lembrou muito bem, Graci, há pessoas, há irmãos espíritas, que faz uma leitura superficial dos livros da codificação, não lê nem a introdução para ter uma noção do conteúdo da obra, e aí depois não quer mais estudar porque já sabe de tudo. Outros acreditam que é obrigação dos espíritos ensinar-lhes aquilo que eles desconhecem. Não, pode deixar que os espíritos me orientam, eles já sei de tudo, e quando eu preciso eu pergunto, o espírito me ensina. Ah, seu Renato, meu Deus! É isso mesmo, meu Deus. É assim, nós temos de ter a consciência daquilo que nós temos dentro de nossas vidas, dentro da nossa consciência de saber ou deixar de saber as coisas. Porque realmente muita gente, as pessoas já dizem a espiritualidade, ora e vigia. Nós, às vezes, oramos e nós não vigiamos. Porque, para você ter consciência, é muito interessante, as pessoas chegam e dizem, olha, eu tenho uma boca e dois ouvidos. Para escutar mais e falar menos, né? Porque eu só tenho uma boca. Então, é o seguinte, com isso, muitas vezes a gente escuta certas coisas dentro das nossas vidas, dentro do dia a dia, podemos dizer assim,
dentro da doutrina dos espíritos, muitas pessoas dizendo certas coisas, a gente tem de ter a condição de calarmos, certo? Ficarmos calados e procurar um dia nós passar para aquela pessoa, se nós temos um conhecimento maior, realmente houver a oportunidade, eu ou outra pessoa, passar para aquela pessoa que estava errado, o pensamento totalmente errado, daquilo que ele disse a tal canto, em tal lugar, ou ter o conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Então, é muito interessante nós termos a paciência, ser tolerante, né? Tolerar certas coisas e viver a vida e entender, compreender, no caso, o que é que nós estamos fazendo aqui na face da Terra. Então, a doutrina é vasta, os conhecimentos nós temos de buscar no nosso dia a dia, um pouquinho, nós estamos aprendendo, e assim vai. E assim a gente consegue decifrar aquilo que realmente é certo e que é errado. É como você tem um amigo espiritual que lhe auxilia, você vai captar o fluido que ele transmite. E você, com o tempo, você vai conseguir adquirir aquele fluido, ter conhecimento daquele fluido. Quando o fluido chega, nós sabemos quem são, de quem é aquele fluido. E a espiritualidade não tem condições de, o fluido de Amadeus, né, só Amadeus que tem, coisas que é dele. Então, é a vida. E assim a gente consegue definir e ter as condições de entender, compreender aquilo que nós estamos buscando. Seu Renato e dona Rejane, e minha irmã Agraci, lá nas terras do Piauí. Olha, são muitas coisas que nos levam a refletir sobre um texto dessa natureza. Renato falava e me passava aqui na mente uma porção de imagens. Olha, é impressionante como a gente ainda vê muitas deficiências nos nossos irmãos de caminhada. Uns não querem estudar, outros só querem receber mensagens de espíritos superiores, sem se fazer merecedores essa assistência. Outros não acreditam que possam ser objeto de um assédio qualquer. E tem outros ainda, e isso é preocupante, que dão preferência às pessoas de status de ordem material. Chegam trabalhadores na casa excepcionais, criaturas boníssimas, necessitadas às vezes, são levadas pela espiritualidade para tratamento, para aprender e desenvolver atividades na casa. Mas são pessoas simples e humildes. Aí, de repente, chega alguém rodando a chave de um carro novo no dedo, né? E aí tem um tratamento VIP em relação. E, às vezes, são pessoas debochadas, sem maiores princípios. Claro que todos nós precisamos da assistência, mas precisamos ter a sensibilidade e a grandeza espiritual de receber em igualdade de condições. Porque não vai ser o carro novo, não vai ser os bens materiais, o poder, a autoridade daquelas pessoas que vão transformar ele de uma hora para outra, de uma pessoa ignorante num sábio, de uma pessoa má numa pessoa boa. Isso se dá com o tempo. Portanto, eu acho que o acolhimento fraterno, para quem quer que seja, deve ser realmente a bandeira do trabalho na seara cristã. Mas não é apenas na seara espírita. Eu me refiro à seara espírita que já vivenciamos isso, mas se dá também em outros segmentos religiosos, onde as criaturas, se não tem bens materiais, não pode participar, onde não tem um status qualquer, não pode ter acesso a esse ou aquele serviço, e por aí se vai. Aí a pergunta é, e como Jesus já agia em relação a todos nós? Fazia alguma distinção, Renato? Não, Jesus atendia a todos, ensinava a todos. Para nós termos a condições que ele passou lá no tanque de Noé e levantou aquele que estava
com problema seríssimo. Mas ele também pegou Simeão, né, aquele leproso, né, que tinha uma condição, o Simeão tinha uma condição enorme financeiramente, e disse, provocou Jesus, no caso, e Jesus o curou. E disse, não vai e não peques mais. E o que aconteceu? Ele ficou bom, mas continuou fazendo os mesmos problemas, tudo aquilo que ele fazia antes, fazia durante e começou a fazer depois da sua própria cura. E daí que aconteceu? Veio sofrer consequências maiores no futuro. Então, com isso daí, Amadeus, a gente sabe que a pessoa tem que ter uma análise profunda, sinceramente. Eu falo muito em analisar as coisas. Por exemplo, a pessoa chega simples e humilde, a pessoa, como você falou aí, simples, isso, aquilo, outro. Vai chegar uma pessoa você chega com uma pessoa com a chave do carro na mão, chega isso, aquilo, outro. Olha ela, olha Helena, Chegou! olha Helena. Obrigado, dona Helena. Helena, até eu agora chamei de Helena, é a Gracinha. Microfone. Deu, microfone. O celular do lado, eu não desliguei 1 minuto e dirigindo, eu digo, eu vou chegar logo em casa. Chegou a tempo. Mas eu tô achando que tá Porra dando... boa. E chegou a tempo, sabe para quê, a Gracinha? Aí agora quem vai fazer esse pedido sou eu, desculpa, né? Quem gosta de dar essas tarefas é Renato, já que chegou agora, os últimos serão os primeiros. Após as considerações finais, faça a prece de encerramento. Tá certo. Entendeu? Eu não entendi, não. Tá dando microfonia. Tá? Tudo bem. Você Você pode fazer a prece de encerramento? certo. Pronto. Então, Rejane, suas considerações finais. Renato, suas considerações finais. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Amadeus, aquela questão, a pessoa chega com um carro, com a chave no carro, tem uma certa condição financeira, mas você disse que chega carente. Ela, por ser uma condição financeira, ela chega no centro espírita pior do que aquele que não tem nada, muitas vezes, aquelas pessoas que chega, vem, a pessoa chega mesmo assim, aquele que é simples não atende do mesmo jeito. São consequências da própria vida, muitas vezes, porque aquele que tem condições financeiras, materiais, está com mais precisão de uma ajuda do que aquele que está simples. Mas na realidade... Está mais carregado, né, Renato? Mas na realidade... Precisa estudar muito, viu? Porque quando chegar lá, ninguém vai querer saber o que era, o que deixou aqui, etc. e tal. Mas não pode deixar de dizer que aquele que é simples, que não tem nada, condição financeira, faz um trabalho tão bonito que muita gente não sabe por que ele faz um trabalho tão bonito. E minhas considerações finais é o seguinte: partiu para a espiritualidade, todos nós sabemos, o nosso amigo, irmão, Divaldo Pereira Franco. Divaldo. E a espiritualidade presente já sabe, e Deus, Jesus, a espiritualidade ajude de qualquer maneira o nosso irmão para que ele possa ter paz de espírito. Essa é a minha consideração pensar. E parece que a Graci a internet cortou ela. A internet cortou ela. Muito bem. Aí complica. Só tenho a agradecer pela oportunidade de trabalho e estudo. Boa noite a todos. Bom descanso. E para os nossos amigos que desencarnaram há pouco, apenas prece, pedindo que eles se recuperem o mais rápido possível para voltar aos trabalhos, né? Que assim seja. Eu acho que já que você está com uma palavra, termine com a prece, já que a Graci foi tirada do ar pela internet. Pronto, chegou. Voltou. É você, minha querida. Acho que eu estou duplicada aí, mas tudo bem. Tá bom. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade magnífica
Porque falar em Ti, Pai, é falar em amor, é falar em perdão, é falar em renúncia, é falar em ressignificação. E a gente te agradece, Pai amado, pelo ar, pela vida, por tudo que temos, por tudo que nos destes, por tudo que ainda há de nos dar se tivermos o merecimento de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, nosso governador e irmão maior, mestre modelo. Obrigada, Maria, intercedendo por nós o tempo todo, sendo mês de Maria. Eu sempre gosto de falar todas as vezes, não sendo só o mês da Maria ou das Marias, mas que continue intercedendo por cada um, seja encarnados ou desencarnados, que mundo estiverem. Nós não conhecemos os teus mundos, mas Deus conhece, como fez com Jó. Então, com isso a gente diz, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos chegar junto de Ti, junto do Filho, ao Pai, com muita graça, com muita paz, com muita luz. E que nessa noite nós continuemos os trabalhos, resgatando, buscando e se auto-melhorar, se conhecer. E as dificuldades que vierem, nós só temos a agradecer, porque sabemos que é para testar a nossa paciência. Muita paz e muita luz. E obrigada pela oportunidade. Sou muito grata pelo convite e gigantesco está meu coração de alegria. Muito obrigada. Boa noite, Brasil! Como sempre. A alegria foi Boa nossa. noite. Agradecer, obrigado, agradecer. Foi encerrado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.